Professor Tiago, boa noite. Na verdade, eu não sei se tem mais alguém me escutando, mas enfim, é, como a gente falou antes, eu não vou poder estar na aula porque eu estou indo viajar, na verdade, daqui a pouco, e eu não vou conseguir, enfim, estar na hora da aula proposta no Skype. Então, na verdade, eu fiz, então, conforme a gente combinou, vou falar um pouco do texto que eu li, tá? Vou falar um pouco do que eu achei do texto e algumas ideias centrais do texto, até porque eu entendo que ele aborda muitas coisas diferentes em, em curtos espaços, né, de texto. Então são várias ideias que ele apresenta nessas 35 páginas sobre a questão da manipulação política, né, principalmente de política externa. Né. O que ele usa como exemplo é política externa. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vi nas aulas, nos vídeos que você postou, que é bem uma discussão, né, um debate em aula, né, que acaba que vira meio que um monólogo meu, mas eu vou tentar aí botar o que eu achei do texto, a minha ideia, enfim, para a gente poder, enfim, depois discutir numa próxima aula, enfim. Então, basicamente o texto é a manipulação da política externa, né, que ele comenta, e ele dá uma introdução sobre o que é isso, o que ele entende que é isso, né, o que é uma manipulação, o que ela é diferente de uma persuasão, né? Então até eu fiz algumas anotações aqui para poder seguir mais ou menos uma linha, né, uma timeline do texto. Então ele define até como manipulação, né, uma tentativa de uma ou mais pessoas juntas de tentar manipular a escolha de um grupo, né, buscando um favorecimento próprio, ou buscando, né, uma ideia que lhe convém. E uma coisa que ele destaca bastante é que a manipulação ela difere bastante da persuasão, né? Então a manipulação ela foca num grupo de decisão, né? E na sua estruturação desse grupo. Então ele explica que para você manipular, né? Lembrando que ele sempre usa o exemplo, ele usa muitas das palavras o manipulador, né, o tomador de decisão, o grupo e o indivíduo. Ele usa muito esses quatro atores no texto, né, como uma forma de para poder destacar. Mesmo o texto sendo da manipulação da política externa, ele cita lá na frente alguns exemplos que ele entende ser disso, mas em todos os seus exemplos que ele dá, ele usa né, a questão do manipulador, do indivíduo, do grupo e, e do tomador de decisão. Né? Então vamos lá. Ele fala que manipulação é o foco no grupo da decisão e sua estruturação, assegurar o sucesso, né? Então, inclusive no texto do Zef Maoz, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele diz que no texto dele até ele conclui no final que ele não está buscando de nenhuma forma dizer se a manipulação é algo ruim ou bom, ele não está fazendo um julgamento disso, sim, ele está explicando teorias, né, ou formas de que se pode manipular grupos, né, que ele entende que essa manipulação pode acontecer e nem sempre ela tem resultados ruins, né, porque ele inclusive ele fala no texto que a manipulação, quando fala, ela já tem uma conotação negativa, né? Você está manipulando alguém, é algo ruim, né? Então, só que na questão da política externa, a manipulação nem sempre é ruim, na verdade, às vezes ela traz coisas boas, né? Então aqui ele divide em quatro partes, né? A manipulação, né? Logo no começo do texto, a primeira parte seria a manipulação, ela se difere da persuasão, né? Que é o que eu comentei antes. Manipulações podem induzir a decisões boas ou ruins, né? Então, claro que a manipulação ela está muito em cima do que aquela pessoa que está manipulando, né? O manipulador ele entende que seja bom para ele. Então,
Porém, o que é bom para ele às vezes pode ser bom para muita gente. Então, tem esses dois fatores, né? Ela pode ser boa ou pode ser ruim. A terceira que ele diz que a manipulação nem sempre é bem sucedida, né? Tem vários fatores que depois até eu vou comentar aqui que podem interferir no sucesso, né? E a manipulação ela pode ser neutralizada, sem dúvida, né? Dependendo de como o grupo que está envolvido, ou como as pessoas que estão envolvidas, o próprio indivíduo, né? Os tomadores de decisão, eles percebem alguma coisa nesse sentido, eles vão fazer alguma coisa para fazer essa alteração aí, para, enfim, não serem manipulados. Né? Então aqui até antes na própria introdução que ele fala que o artigo conclui sobre as condições de manipulação política e tática, né, de evasão. Então depois ele começa a separar esses tipos de manipulação que ele entende que são formas, né, que existem de manipular grupos, de manipular a política externa. E isso aqui não se eu pelo menos, né, na minha concepção, isso aqui não se aplica só à política externa, né, que ele usa no texto como objetivo e central, mas, né, ele pega os exemplos, mas lendo o texto eu me identifico com várias situações no meu dia a dia, várias situações no meu trabalho, várias situações, eu acho que na nossa vida pessoal, né? E depois até eu tenho algumas coisas que eu não concordo, né, com o autor pelo menos na minha perspectiva, fazendo uma crítica, né, sobre quem lê o texto, em algumas coisas eu não concordo com ele. Então, a primeira aqui é né, o fenômeno de manejo político, né, de indução de grupo, que ele chama, e que é possível antes saber como os participantes, né, que ele fala que é impossível a gente saber como os participantes de um grupo, como eles estão inclinados a decidir se você não conversou com ele, se você não tem nenhuma informação dele, né? E você não tem como criar uma situação diferente. Então, se tu não conhece os participantes daquele grupo, né, você não sabe as informações que eles têm, então tu não pode manipular uma situação ou criar uma manipulação, uma indução de grupo, né? E nessa questão de indução de grupo, ele bota três teorias dentro, tá? Que é a teoria de argumentação, de argumentação persuasivas, a teoria de valor e a teoria de pensamento coletivo, né? Então a primeira aqui é a teoria de argumentação persuasivas, ele fala o seguinte, que recebem só um segundo, recebem internos. Sim. Na teoria de argumentação, então ele fala que o grupo ele recebe informações, né? Eles aprendem coisas novas, novas perspectivas, ou seja, essas novas informações, essas novas perspectivas servem como base para ele, talvez mudar a decisão dele sobre algum assunto, né? Onde que isso se aplica. Se você está num grande grupo e você é um formador de opinião, ou enfim, você quer manipular uma situação, até como ele fala aqui, você dando novas informações, né, ao grupo, você dando novas perspectivas, você pode mudar a decisão dele e inclusive inclinar para uma decisão que você gostaria que todo mundo tomasse, né? Então aqui essas novas coisas servem de base para a revisão do indivíduo, né? Então todas essas novas informações servem de base para que o indivíduo, né, por um processo racional, isso é importante, ele separa bastante questão de processo racional e irracional, né? Na hora da decisão, na hora de uma tomada de decisão. Então, dá base para a revisão do indivíduo, processo racional mais abrangente e menos individual, né? No segundo, a teoria de valor, então são criadas normas e valores, né, para se adaptar ou mudar de acordo com o que eles percebam ser as normas do grupo.
Então, na verdade, podem ser criados dentro desse grupo de discussão normas e valores, né? E essas normas e valores podem inclinar alguns dos indivíduos a mudarem a sua decisão em cima dessas normas e valores, né? Então, inclusive aí ele fala que existe a irracionalidade nesse tipo de decisão, quando você atinge um valor que você, para você, é sentimental, emocional, você não estava usando a razão, né, para pensar dessa forma. E o terceiro, né, que seria a teoria do pensamento coletivo, vai de acordo com o grupo, né? Então a tendência, né, a tendência que você pode criar dentro desse grupo, né, que você está induzindo, né, ela pode ser voluntária ou forçada. Então a voluntária, por exemplo, você cria uma tendência ou valores ou informações que, por este indivíduo ter medo de sair deste grupo, né, ele vai apoiar a decisão do líder ou dos demais, ou a forçada, né, que é sob pressão mesmo, né, você é colocado, é feita uma pressão sobre você, né, do que você deve fazer ou não, ou se você deve acatar todas as decisões do grupo. Então a gente, então ele continua então por um outro tópico, né, como eu falei, ele divide todo o texto em algumas escolas, né, de manipulação, né, que ele chama. Então aqui ele fala depois de mudanças induzidas pelo grupo, né, existem mudanças que ocorrem mesmo, né, existem mudanças que ocorrem mesmo que não condensam mudanças nas preferências do indivíduo, né, ou seja, é uma mudança que, né, o grupo tomando, ela maximiza resultados, né? Talvez não é o que todos gostariam, mas se entende que aqueles resultados eles se maximizam tomando essa decisão, né? Também aqui um outro item que ele fala, as decisões dependem da estrutura, né? Exemplo, a quantidade de tempo que você tem para decidir, ameaças, oportunidades, né? Ele fala bastante na questão de, depois em alguns exemplos, depois lá na frente, de como, por exemplo, se você tem pouco tempo para tomar uma decisão, né, num cenário de um tempo muito curto, você talvez não tomaria a mesma decisão do que num cenário que você tivesse dias para decidir ou meses, né? Então você tem uma decisão muito mais, tem que tomar uma decisão muito mais rápida e nem sempre acerta. Então ele também fala essa questão de, né, que a decisão, né, a tomada de decisão, enfim, né, ela depende muito da estrutura, né, que você está envolvido. Então, toda a manipulação, né, que ela é feita, né, que se entende que uma pessoa, né, que um tomador de decisão ele faz num grupo, ele usa todos esses itens até estruturais ao seu favor, né? Então, aqui as táticas de manipulação política também que ele comenta. Né, de novo ele fala da questão da conotação negativa, né, da palavra de manipulação. E de novo ele repete que nem sempre são negativas para as vítimas, né? O problema é tu saber se aquele indivíduo ele está tomando ou ele está sugerindo uma nova ação, né, uma nova sugestão naquela política que eles estão montando, né, baseando-se no bem próprio, na sua própria sinceridade ou, né, no pensamento do coletivo, né? Então mesmo que às vezes faça o bem para a grande maioria, ainda assim ele é um bem maior para o indivíduo que tá, né, para o manipulador. Então isso também ele comenta. Muitas pessoas que sabem que a manipulação está acontecendo num grupo, por exemplo, elas podem fingir que elas não sabem, né? Porque os resultados daquele ato são do seu interesse. Então elas sabem do que está acontecendo, mas elas entendem que não devem interferir, né? Porque aquilo vai de acordo com o que elas precisam, né?
Então ele fala a questão muito da manipulação política de duas abordagens, a racional e a cognitiva, né? Que é a cognitiva, os aspectos não racionais que ele fala. Então ele sempre está muito separando a questão das decisões que são racionais e irracionais, né? Que são tomadas, né? Na hora da manipulação de um grupo ou do próprio indivíduo. Uh, Ainda sobre então a escolha coletiva, ele traz três concepções, né, que são a racionalidade processual, a racionalidade do resultado e a racionalidade preferencial. A processual é sobre toda a discussão durante o processo, né, da tomada de decisão, então aqui nas políticas externas, né, como é o processo para a tomada dessa decisão. A racionalidade de resultado, né, decisões em cima dos resultados do grupo. Então, de forma racional, você olha sobre o resultado que aquela decisão daquele grupo tomou e você continua naquele caminho, ou você muda, toma, ou insere outras variáveis no meio. Ou a racionalidade preferencial, então, que é a relação entre os preferenciais individuais e a escolha do grupo, né? Então, você olha o indivíduo dentro de cada grupo, né, e o que ele pode, as suas preferências, né, individuais em relação ao grupo. Então são essas três concepções que ele bota em escolha coletiva. Importante também falar aqui que o tomador de decisão ele sempre teoricamente sai na frente porque ele sabe como os outros pensam, né? Então quanto mais informações você tiver dentro de um grupo, você entende que você consegue controlar melhor a situação, você consegue manipular aqueles que estão, né, ao seu redor através daquelas informações que você sabe. Uma das escolas, enfim, que eu achei interessante aqui é dividir na maioria com uma nova alternativa. Ele dá principalmente o exemplo da questão dos mísseis em Cuba, né, em relação à União Soviética, que na verdade ele entende, né, pelo contexto em geral, que realmente foi isso que aconteceu, né? Então, por exemplo, aqui ele fala, né, visto que a alternativa escolhida é um desastre, deve-se inserir uma nova que divide a maioria e junta a minoria, né? Então você tinha uma maioria sobre uma decisão que você não gostava, né? E você tinha uma minoria a seu favor, você insere uma terceira opção, onde você desmancha essa maioria, né? E uma parte dessa maioria vem para você, junta com a minoria e você vira um grande grupo, né? Esse é um dos exemplos assim que eu achei mais interessante, né? Se o cenário não está ao seu favor, você cria uma nova opção que ainda segue um pouco a linha do que você já tinha proposto, porém não tinha sido aceito. E assim, né, conforme o autor, ele diz que você cria uma manipulação no grupo, né, tendendo a sua ideia, a sua terceira ideia, né. Então aqui ele também fala uma nova alternativa não satisfaz a definição de manipulação. Realmente, né, você inserir uma nova alternativa também não representa que você está manipulando algo. Você pode simplesmente ter pensado numa outra forma. Então ele tem muito no texto de como ele não ele tem uma dificuldade assim, e eu também tenho, de separar o que é estratégia, né, o que é realmente a sua vontade de fazer algo, com uma manipulação, né? Ele tem essa ambiguidade no que tange esse conceito, né? Que nem ele fala, é muito difícil você ter provas reais de que houve uma manipulação, por exemplo. Você tem características ao longo do processo que você consegue, a partir delas, dizer, né, em que modo que foi né, que se operou. Então ele tem uma dificuldade, né? Ele tem essa ambiguidade de realmente saber quando foi uma manipulação. Na verdade, ele diz que até não tem como saber, né?
quando for manipulação. Então, o manipulador pode usar dessa nova alternativa para manipular os demais e fazer com que ela seja escolhida, né? Então, o exemplo né, o exemplo é dos mísseis cubanos, né? Na época dos mísseis surgiram duas ideias, né? Uma fazer um bombardeio e a outra agir através de uma pressão diplomática, né? Mas porém naquela época os Estados Unidos entendia que também só uma pressão diplomática não resolveria a situação, né? Inclusive os Estados Unidos pareceria fraco, né? Perante uma situação dessas. Então, naquele exemplo dos mísseis em Cuba, foi inserida uma terceira opção, né, vamos dizer assim, pelo lado minoritário, que era o lado que preferia agir através da diplomacia, né, foi sugerido então que houvesse um bloqueio, né, dos mísseis e não houvesse, enfim, um bombardeio ou não houvesse só uma pressão diplomática, né, foi inserida uma terceira opção neste caso, né? Isso aí é um dos casos que ele destaca bastante da questão da inserção de uma nova opção, né? O que isso pode causar é que do outro lado, né, o lado B ele também pode inserir uma nova opção, né, que pode prejudicar o lado A, né? Então aqui né, um lado então dizia que apenas uma pressão diplomática, né, sobre os soviéticos, já o outro lado dizia que os mísseis dobravam o poder soviético e iam reduzir o tempo de aviso em caso de uma guerra nuclear de 20 minutos para 2 minutos, né? Então, a questão da argumentação também, né, você mostrar outros pontos de vista que não tinham sido vistos, né, antes. Neste modelo você vai, né, nós estaremos 2 minutos antecipados de um alerta de uma bomba nuclear ou de um ataque nuclear, né? Então, como vamos fazer só uma pressão diplomática? Não tem como, a gente tem que ser mais agressivo, né? Então, a exploração também, ele fala bastante, né, na questão da manipulação de tomada de decisões, tu explorar todas as variáveis possíveis, né, mostrando outras formas de visualização. Aqui ele também fala alguns itens, né, que eu separei do texto, que as preferências elas podem ser formadas de acordo com o manipulador, certo? Sem adulterar os dados base, né? Ou seja, você não precisa alterar a informação que você está passando para o indivíduo, né, ou para o grupo para poder fazer ele mudar de opinião, né? Não há alteração dos dados ou informações aos grupos, né? Ou seja, de novo, essa situação de Cuba é um exemplo disso, né? Não houve uma alteração da informação, e sim houve uma inserção de uma nova opção, né? Que não fosse nem a A nem a B e fosse a C, né? Que não seria algo não tão soft, né? Não seria algo tão que não fosse a cara dos Estados Unidos, mas também evitaria, né, desses mísseis chegarem continuando aqui. Um dos itens que eu achei interessante também é que né, que ele fala da questão do salame aqui, né, fugiu o termo que ele usa aqui, mas é como fosse, né, tem a expressão que a gente usa, né, que se faz de salame, né, eu entendo que ela se aplica até aqui, né, que é a questão dessa técnica de fazer grandes decisões através de pequenos passos, né? E é o que ele fala aqui. O que acontece, né?
Ele fala que o conservadorismo é algo muito difícil de bloquear, e quando você lança uma nova ideia, né, aquilo fica, né, o cara olhando a the big picture, né, a grande foto do negócio, ela não é aceita. Então, o que essa teoria de manipulação, né, ela comenta, né, que você deve vender as inovações políticas, né, aos conservadores, quebrando ela em várias partes ou etapas que, após todas aprovadas, têm o mesmo efeito que a política inovadora do começo, né? Ou seja, você fragmenta a sua ideia, né, e vai aprovando ela aos poucos, sem que o grande grupo, né, sem que aqueles que são responsáveis por votar, ou que têm as suas opiniões, que são formadores de opiniões, né, eles, enfim, né, o manipulador, sem que eles notem, né. Então, você quebra essa ideia em pequenas partes onde, né, o, o grande grupo não consegue ver, né, o que você está fazendo como um todo. Então, essa é uma técnica, na verdade, que eu achei uma das mais interessantes. Não técnica não, mas uma das maneiras que ele define aqui mais interessantes. Então, é você ir aprovando aos poucos, né, algumas decisões que você só vê lá na frente, né, o que você fez, e depois não tem mais como voltar atrás. Então, ele fala também, então, que tipo, já é difícil você prever como vai ser o resultado de alguma ação que você tomou como um tomador, como um manipulador, ou como um, né, um formador de opinião, tomador, né? Qual o resultado que aquela ação que você manipulou, que você criou, qual o resultado dela. Então, fica mais difícil ainda você voltar passos atrás e, e ver isso, né, quando você quebra em pequenas partes. Então, dessa forma ainda fica mais difícil de ser identificado, né, se existe alguma manipulação de política, enfim, econômica, de qualquer sentido, usando essa, né, grandes decisões através de pequenos passos, né. Então, o que ele fala ali, a cada passo, né, que você dá, a cada aprovação, a cada, né, decisão que você toma, né, fica mais difícil mudar o todo, né. Ele também fala que a questão de quebrar em vários passos, você não precisa de tanta confiança do grupo, certo? Você consegue fazer as aprovações, né, dessa ideia muito mais fácil, porque se você larga a informação toda de uma vez, você gera uma situação de estresse, você gera um desconforto, você gera uma tensão, e provavelmente não seria aprovado, né? Agora, se você vai aos poucos largando a informação, ela é muito mais difícil de ser notada, você consegue manipular a situação e precisa, né, tira aquela imagem de incerteza, né, do todo, e você vai indo aos poucos. Então ele também comenta esses tópicos sobre esse modo de manipulação. Aqui também ele fala algumas condições de manipulação política e de algumas táticas de evasão, né? Ele entende que a persuasão aqui é ineficaz porque são lançadas em uma... Não é isso. Só um segundo. Então, sim, ele fala aqui que a persuasão ela acaba sendo muitas vezes ineficaz porque a persuasão, ela, né, o grande grupo, né, o indivíduo, ele toma a decisão através de escolhas naturais, ou seja, ele não é influenciado. Então você não tem como prever o que ele vai fazer, ou prever para que lado que vai cair a decisão, né? Então ele entende que ela acaba sendo ineficaz perto da manipulação, mesmo que a manipulação nem sempre seja viável, né?
Então, algumas ações que podem tornar possível a manipulação política, né? E aqui, quando eu falo manipulação, eu tô, até professor, eu estou tentando não ir muito para essa política externa, porque eu vejo isso muito, né? E em alguns casos até eu discordo aqui que algumas coisas, o que é manipulação, o que é uma estratégia que você usa, certo? Ah, de novo, né? Manipulação nem sempre é algo ruim, né? Mas como você separa isso? Como você define, foi algo manipulado, né? Ou foi uma estratégia que foi criada num grande grupo para chegar numa decisão, certo? Então, existe uma ambiguidade aí de saber realmente, né, o que foi uma manipulação ou como ela foi criada, porque é bem abstrato, né, as formas de medir, de ver isso, né? Então aqui ele fala algumas ações que podem tornar possível a manipulação. Ele separa 4 itens aqui, que é o processual, né, o situacional, o informativo e o estrutural. O processual é como funciona, enfim, o processo, né, são as pessoas envolvidas nesse processo, né, de tomada de decisão, tanto numa política externa, né, se envolve ministros, se envolve, quem são as pessoas envolvidas no processo para que ele se torne uma realidade, né? A situacional é a situação do momento em que, né, o que está acontecendo naquele momento, tanto na política quanto na economia, quais são as situações, né, as variáveis que estão fora deste contexto que influenciam na tomada de decisão, certo? Todas essas variáveis, como uma crise política, econômica, é, fatores que não estão no nosso controle, às vezes, né, eles podem mudar situações muito, né, é normal você tomar decisões em cima da situação que está o seu país, o seu estado, né, enfim. O terceiro é informativo, né, saber das informações, né, do grupo, né, esse indivíduo, o indivíduo que ele fala, né, o que sabe mais, o que tem mais informações no seu poder é, é o que se torna mais forte, certo, para fazer a manipulação. Então, quanto mais informação você tiver sobre o grupo, de novo, sobre o processo de como se realiza isso, sobre a situação, né, do seu estado, quanto mais informação você tiver para você vai se tornar mais forte, você vai ter uma vantagem, né? E tendo essa vantagem, você pode criar uma situação onde você consiga controlar ela. E a estrutural é a questão da hierarquia, né? A estrutura desse regime que define a tomada de decisões, né? Então, teoricamente, quanto mais íngreme essa subida, né, ele fala que é mais difícil ainda os que estão embaixo poderem se manifestar ou não serem manipulados, certo? Então, quanto mais íngreme a subida da pirâmide, né, ele fala isso no texto, mas os que estão em cima podem manipular os que estão embaixo, né? Então, quanto mais na vertical é essa curva, os que estão embaixo conseguem saber menos, né, entender menos, né, e os de cima os que estão em cima nesta hierarquia, eles têm um controle bem maior sobre esse grupo, né? Então eles conseguem manipular, né, através até de suprimindo informações, né, suprimindo dados, suprimindo situações em que o país se encontra, que o sistema internacional se encontra, né? Aqui, deixa eu ver só um minutinho. De novo aqui ele traz agora a questão de indicadores empíricos de manipulação política, né? Porque na verdade tudo isso é empírico, né? Na verdade não existem, né, dados como a matemática, podemos dizer assim, que 1 mais 1 é 2, né? Então são todos dados baseados em informações,
em, em dados que se teve, mas não existe uma conclusão exata, né, sobre o que se teve. E ele, de novo, ele fala, né, na manipulação que expandiu a escolha do grupo, né, que é a crise dos mísseis de Cuba, né. Então que se tinha de novo o ataque aéreo mais a redução diplomática, e desses dois, né, a questão do bloqueio veio como uma nova alternativa, e sempre explorando os pontos fracos da, da alternativa, da questão de bombardear, né, para destruir os mísseis soviéticos. Então, mostrando os pontos fracos dessa alternativa, apresentando uma nova e mostrando os pontos fortes, né. Ele entende que isso consegue alterar, né, a tomada de decisão, né, consegue fazer uma manipulação política em cima desse conceito. Né? Ele dá alguns outros exemplos aqui, tá? Mas eu vou me ater à questão que eu achei mais interessante, da questão de Cuba, certo? E, e eu acho muito interessante, agora vai mais uma opinião, né? Essa questão né, o que você está manipulando, né? Ou, né, como você cria uma situação, como você molda. Tudo que você vai moldar é uma manipulação, ou você está agindo, né, na boa fé de tentar fazer uma situação um pouco melhor, que melhore para aquelas pessoas. Isso pode ser considerado uma manipulação, ou você está, né, esse conceito, para mim, ele acaba não ficando bem claro, né? Apesar de ter dados aqui que ele fala, né? Ou realmente, quando vê você, nada disso é uma estratégia, é uma atitude de boa fé, tudo de alguma forma é uma manipulação para chegar numa situação que você entende que é bom para você e para os demais. Então tem toda essa questão de, né, o que é bom para você, será que é bom para os demais, ou o que você acha que é bom para o grande grupo é realmente bom? Então tem este fator também, né, você está certo em relação a isso, você tem certeza de que o que você está manipulando ou o que você está criando é o correto, né? Então eu fico com essa, né, minha opinião sobre isso, sobre essa questão né, da manipulação, de novo, né, tentando tirar toda a conotação negativa que a palavra tem, né? Então a gente tem que olhar aqui sem julgamento essa palavra, né? E sim, inclusive, como uma coisa boa, né? Então, mas fica ainda meio abstrato esse conceito do que é e o que não é, né? Então aqui ele fala que numa conclusão, a manipulação pode ser usada por aqueles que estão em minoria e ver a pior alternativa ser escolhida. Caso, né, de novo, os casos dos mísseis e a guerra do Líbano aqui também, né, que entra na questão de uma minoria, e você numa minoria você surge com uma nova ideia, né, repartindo a maioria da primeira ideia e passando para o seu lado, né, mostrando os pontos fortes dessa sua nova alternativa e os pontos fracos da alternativa anterior, lembrando que na verdade você ainda mantém as ideias originais que antes eram a minoria, certo? Mas porém por um outro prisma. Aqui também vamos ver. De novo, ele conclui aqui que né, na ideia dele a manipulação não é algo ruim. Quando a manipulação é contrária à preferência do grande grupo, é importante que o grupo saiba, né, o que está acontecendo, né? Isso ele fala numa questão de evasão, né, de evitar uma manipulação, né, que o grupo deveria saber o que está fazendo. E o manipulado e ele também aqui ele fala né, que as pessoas que estão sendo manipuladas deveriam saber contornar essas táticas, e ele fala que a melhor forma de você contornar uma manipulação é você fazendo outra manipulação, né? Então, na verdade, né, assim, vendo como um resumo de tudo, ele dá todas essas alternativas, né? De novo,
É difícil tirar essa conotação ruim da palavra, né? Algo ruim que você faz. Então, às vezes pode ser ruim, mas muitas vezes pode ser bom, né? Então, só fica a minha avaliação sobre este termo e como ele deve ser usado, né? Que ele é usado como uma coisa natural, uma coisa que para você tomar ou influenciar qualquer grupo no seu dia a dia, você, né, qualquer informação que você use, por exemplo, até numa sala de aula você dá informações, né? E você estaria manipulando a situação, né? Então, esse é um conceito, acho que poucos ainda têm pelo menos que eu entendi, tem né, de manipulação. Claro que aqui ele busca trazer essas situações para a política externa, né? Mas são conceitos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, sem dúvida. Tá? Eu acredito que seja isso também, já me alonguei aqui. Eu sei que acaba que numa aula a gente consegue discutir um pouco mais, né? Até porque eu vou falando e os colegas vão complementando e o professor também vai complementando, né? Então eu espero que pelo menos eu tenha botado um pouco do que eu li no texto. Eu achei bem interessante e, e acredito que na próxima terça-feira eu já consiga me organizar para estar presente enfim, na aula. Obrigado, boa noite.